Fala galera, Meves e Tícias do meu Brasil, eu sou Alberto Lopes Júnior, esse é o canal Porta do Direito e hoje temos mais um episódio de Caso Concreto, o programa em que abordamos temas sugeridos por vocês lá no Instagram. Por isso já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, deixar seu comentário e também seguir a gente no Instagram. O tema de hoje é racismo e injúria racial no direito brasileiro. Solta a vinheta! As imagens da morte de George Floyd em 25 de maio de 2020, causada por um policial de Minneapolis, nos Estados Unidos, que se ajoelhou em seu pescoço durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto ele estava deitado, de bruços, na estrada, se espalharam pelo mundo e provocaram uma série de manifestações contra o racismo. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit. Bro, get in the car, man. I will. Get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Get in the car. Mama. Get up and get in the car right. I can't. Get your... Os protestos contra a morte de um cidadão negro pelas mãos da polícia se intensificaram nesta terça-feira pelo mundo. Nos Estados Unidos, a tensão aumentou após a ordem do presidente Donald Trump de reprimir uma manifestação pacífica sob a ameaça de mobilizar o exército. Na França, confrontos entre policiais ocorreram depois que milhares de pessoas se reuniram em frente ao Tribunal de Paris. Os franceses também protestam contra a violência policial. A mobilização ocorre mesmo depois da prefeitura parisiense proibir concentrações de mais de 10 pessoas. Jordan Davis! Alton Sterling! Antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, te convido para viajarmos no tempo, para eu traçar um panorama histórico do assunto. Na antiguidade, já havia um modo de produção escravagista, em que haviam os prisioneiros de guerra, escravidão por dívidas. Na Grécia Antiga, o berço da democracia, tanto é que a palavra democracia vem do grego demokratia, a escravidão imperou. O Império Romano dominou e escravizou os povos por eles vencidos durante centenas de anos. Nos períodos históricos que mencionei, observe que a dominação não ocorre pelo direito, mas pela força, pela posse de terras, pelas riquezas, que impunham a legitimidade desse processo de dominação social. Com o fim do Império Romano, já no século IV, surgiu principalmente na Europa um modo de produção feudal, onde o trabalhador braçal, o agricultor, o pastor eram servos. O servo era considerado livre, porém estava preso à terra, não recebia salário e não tinha como crescer socialmente. Assim, no modo de produção escravagista, como no feudalismo, a desigualdade social era grande e a exploração do homem pelo homem era uma prática comum. Chegamos à modernidade, no final do século XV, ao desenvolvimento do comércio e do modo de produção capitalista, situação que altera todas as relações de produção, porém garantindo sempre as condições de exploração do homem pelo homem. Os portugueses, no noroeste da África, começaram a identificar os negros africanos como maldição, mas a ideia de que um determinado grupo de humanos tinha sido escravizado por causa desta maldição é muito útil para os opressores. Era uma versão que agradava os opressores, pois se podia escolher qualquer grupo que se quisesse escravizar ou oprimir, como sendo descendente de Caim. Assim, tinha-se uma justificação bíblica para escravizá-los. Portugal, nação pioneira nas grandes navegações, chega ao Brasil em 1500 e, para explorar as riquezas do novo continente, adotaram a escravidão dos índios e dos negros. Os brancos europeus, cristãos, dominaram-nos, impuseram sua cultura, idioma, religião, dentre outros. Do início do século XVI até o final do século XIX, a escravidão fez parte do dia a dia nas relações sociais e de trabalho. O tráfico de pessoas negras foi abolido em 1850, o que permitiu a introdução, ainda que lenta, do trabalho assalariado dos imigrantes. Leis abolicionistas foram criadas, como a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, finalmente, a Lei Áurea, em 1888. Após a libertação dos negros, não houve investimentos em educação, reforma agrária ou qualquer outra medida afirmativa que pudesse contribuir para reverter a situação dos novos homens livres, o que provocou imensa desigualdade social. Depois desse breve panorama histórico, eu te pergunto, você sabe o que é racismo?
Segundo o dicionário Oxford, racismo é 1. Conjunto de teorias e crenças que estabelece uma hierarquia entre raças, entre as etnias. 2. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura ou superior, de dominar as outras. No Brasil, a Lei 7.716 de 89 define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. A maioria dos crimes de racismo tem como objeto central impedir a segregação racial. Na lei, temos, por exemplo, o artigo 1º, que diz: serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Já o artigo 20 da mesma lei tem a seguinte redação: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. No racismo, o bem jurídico tutelado é a dignidade da pessoa humana. A ação penal é pública, incondicionada, o número de vítimas é indeterminado. E a Constituição diz que são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Isso está lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A própria Constituição, em seu artigo 4º, diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, e no inciso 8 tem a seguinte dicção: repúdio ao terrorismo e ao racismo. E qual a diferença de racismo para injúria racial? A injúria racial está tipificada lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. No geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras ou gestos depreciativos referente à raça ou cor, com a intenção de ofender a honra da vítima. Um exemplo muito comum de injúria racial é quando vemos, especialmente em jogos de futebol, torcedores imitando macacos. Isso aconteceu com o jogador Daniel Alves no jogo pelo Barcelona, na Europa, em 2014. No caso de Daniel, além de imitarem macacos, os torcedores lançaram bananas no gramado. O Daniel até comeu uma e bateu o escanteio. Ao contrário do racismo, na injúria racial, o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva. A ação penal é pública, condicionada à representação, e a prescrição ocorre conforme o artigo 109 do Código Penal, e tem um determinado número de vítimas. Agora que eu já expliquei a diferença entre racismo e injúria racial, a única coisa que eu tenho para dizer é que esse tipo de conduta não pode mais existir entre nós. Todos nós somos seres humanos e merecemos ser tratados com respeito por quem quer que seja. Apesar de vozes que dizem o contrário, o racismo está estruturado dentro da sociedade. E muitas vezes nós podemos ser observados sem querer, categorizando seres humanos em razão da cor da sua pele, etnia, reproduzindo o chamado racismo estrutural. Veja só um vídeo do ministro Barroso. Eu mesmo era o chefe de departamento e organizei o concurso pelo qual a Universidade do Estado do Rio de Janeiro teve o prazer e a honra de receber possivelmente o primeiro professor negro, um negro de primeira linha, um negro vindo de um doutorado em Paris, que foi uma sensação a chegada dele na universidade. O ministro do STF pediu desculpas ao ministro Joaquim Barbosa, aos prantos, no dia seguinte desse vídeo que foi mostrado. Entendi fazer referência de que ele se tornou um acadêmico negro de primeira linha. Primeira linha se referia como intuitivo a acadêmico e a referência a negro era para celebrar uma pessoa que havia rompido o cerco da subalternidade, chegando ao topo da vida acadêmica. Manifestei-me de modo infeliz e utilizei a expressão, aspas, negro de primeira linha, fecho aspas. Não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade e direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. E para quem conhece o ministro Barroso,
leu seus livros, sabe seu entendimento sobre as questões humanas, em especial a defesa das minorias, sabe que esse pedido de desculpas foi do fundo do seu coração. É isso, galera. Nossas ações podem mudar o mundo, sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso concreto. Dá um trabalhão pra fazer. Então, se você gostou, se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo e escreve o que você achou aqui nos comentários. Um beijão pra vocês e até o próximo Caso Concreto.